de dar uma certa tranquilidade e confiança para a estrutura da equipe principal aproveitar os da base. Especificamente o Ceará, eu posso dizer que nos últimos anos nós melhoramos bastante. Nós temos na nossa base 2 laterais, são 2 jogadores da nossa base, como também nós temos aí o meia, o Alan, que jogou pouco esse ano, mas que está agregado ao elenco profissional, está treinando normalmente. Então, assim, é claro que as coisas também não acontecem da noite para o dia. Nós adquirimos um centro de treinamento, tem menos de 2 anos que nós adquirimos. Nós iniciamos os trabalhos no início do ano passado. Então, assim, o Ceará já é protagonista aqui nas divisões de base no Campeonato Cearense. Será quanto tempo que não ganhava um título de uma divisão de base? Fomos agora campeões do Sub-20, estamos agora no Sub-15, nós estamos aí na final do campeonato, ganhamos o primeiro turno, no segundo turno estamos aí fazendo a final. Então tudo isso já é fruto de um trabalho, e eu sempre digo, André, que você só consegue resultados numa divisão de base com 3, 4 anos. Com 3, 4 anos você começa a ter os resultados, os frutos. Por que 3, 4 anos? Porque você pega um garoto, digamos, do Sub-15, com 3, 4 anos ele vai ter 18, 19 anos. Aí você começa a ter o resultado. Portanto, eu acredito muito no trabalho que está sendo feito nas nossas divisões de base, mas respondendo diretamente a tua pergunta, se ainda não tem, é porque o trabalho não estava sendo bem feito. Quando eu digo estava de um tempo atrás, é porque nós não tínhamos nenhum local para trabalhar. Hoje o Ceará tem uma estrutura razoável nas suas divisões de base. Presidente, o Ceará teve essa quarta-feira muito agitada, acertou várias contratações. Uma situação ficou pendente em relação ao Giancarlo, que o Ceará aguardava um ok da CBF. Isso foi resolvido? O jogador está contratado? Vai reforçar o Ceará para o restante da temporada? O jogador está acertado com o clube e nós apenas estamos aguardando que hoje, até o final da tarde, a gente consiga essa confirmação, né? Que nós protocolamos um ofício perguntando à CBF como é que estava a situação dele, e aí estamos apenas para a gente ter 100%, ficarmos tranquilos diante do posicionamento da CBF. Nós queremos ter o documento. Extraoficialmente já nos passaram que não tem problema, mas mesmo assim, para nós nos precavermos, nós estamos esperando aí o documento para que só aí então o jogador possa vir para cá. E você pode perguntar, por que não, já que existe isso extraoficialmente, por que não ele não vir logo? Porque na hora que eu digo isso, ele vai ter que rescindir com o clube que ele está lá, com o Guarani de Campinas. Ou é Botafogo ou é Guarani. Guarani de Campinas. Ele vai ter que rescindir. Digamos que não dê certo esse ofício, aí ele fica sem o Ceará e sem o Guarani. Então, por isso, apenas como uma forma de prevenção, e nós acertamos com o jogador de aguardar o ofício vindo da CBF para que, com o ofício em mãos, ele possa desembarcar aqui. Presidente, a CBF deferiu o pedido do Ceará para as disputas da Sul-Americana. Como você avalia isso? Acho que foi feito, o nosso direito foi reconhecido pelo STJD. Foi uma conquista dentro de campo e por isso que nós impetramos um mandato de garantia. Então, claro que agora nós vamos ter que administrar essa situação no sentido de que a gente possa entrar com um time que não vá nos prejudicar na Série B, que é o nosso principal foco, mas por outro lado essas outras competições, tanto Sul-Americana como Copa do Brasil, são competições que dão uma visibilidade grande para o clube e por isso nós impetramos um mandato de garantia junto ao STJD e conseguimos. Já houve um choque de datas. Como é que o Ceará pretende trabalhar em relação a isso? O mesmo dia do jogo pela Sul-Americana é o dia da Copa, o jogo pela Copa do Brasil. Isso aí nós vamos ter que administrar isso junto com a CBF, para que CBF e Conmebol, né, para que a gente veja as melhores datas para que não haja esse choque. Presidente, em relação a outra situação de contratação, que era o Alex Amato, que aguardava o pagamento da multa rescisória, isso aconteceu? O jogador também já é jogador do Ceará? Não, o jogador só é do Ceará quando ele chegar aqui e assinar, aí sim, aí ele é jogador do Ceará. É um jogador que o jogador que está chegando hoje à noite, ele está chegando aqui hoje à noite ele está aqui, pronto, hoje ele ainda não assinou, eu nunca fiz isso, acho que é a primeira vez que eu faço isso. Ele está chegando hoje à noite aqui, um jogador que nós aí temos as informações são as melhores possíveis.
precisamos de um jogador de uma certa velocidade, de um certo desafogo. Todo o time precisa. E ele já deve estar dentro do avião, vindo para cá. O que mudou essa política, presidente? Vocês não diziam contratação, esperavam o cara chegar, assinar e tal. Sempre alguém dizia antes, né? Sempre saía, principalmente hoje nas redes sociais. Por que essa mudança? Eu não entendi a pergunta. Por que mudou a política de vocês, né? Vocês tinham uma política de, quando o jogador tivesse contratado, diziam. Sempre saía na rede social e tudo. Eu continuo com a mesma política. Eu é porque eu não aguentei agora, viu? E nem o Robson ontem. O Robson falou ontem. Falou ontem. Falou A gente também. descobriu e tinha o que dizer, né? Então, me desculpem, eu continuo com a minha política. Hoje é porque eu não me segurei aqui. Ele tentou desconversar o Giancarlo, mas a gente já sabia que ele estava nesse São os dois jogadores que nós estamos, são esses dois jogadores. E queremos também, estamos já conversando, inclusive agora há pouco estávamos conversando, sobre mais dois jogadores que nós queremos trazer. É que o senhor disse para dizer. Aproveita o momento aí. Não, mas até porque esses dois jogadores, essas duas posições, né, que é um zagueiro, que eu sempre falei para vocês, um zagueiro e um meia, são duas posições que nós estamos pretendendo trazer. Os meias que nós temos hoje é o Wesley, o Bernardo, o Alan, que é um jogador que ainda está em formação, né? E tem também o Ricardo, esses três, praticamente esses são esses quatro. Queremos trazer mais um, mas com uma característica diferente da que nós temos. Nós queremos trazer um que seja mais agudo, que possa, como diz no jargão do futebol, arrastar a bola, né? Que tenha um pouco mais de força, e para dar uma condição para a nossa comissão técnica ter uma alternativa no seu elenco. Quanto ao zagueiro, vamos um namoro com o Leandro Eusébio, né, do Tupi. Ele mesmo confessou por lá, saiu dos planos? Saiu dos planos, e existem algumas situações também, questão de jogos, essa questão que se você foi regularizado por dois ou três jogadores, dois ou três times, aí, enfim, para evitar problemas no futuro, a gente preferiu não pegar. Estamos sim, temos aí dois nomes para a zaga que a gente vai, nós vamos decidir, e um atacante, um meia, um 10, que também nós vamos decidir. Essa questão da Sul-Americana, presidente, eu estava vendo o seguinte: se forem confirmadas as mesmas datas que eram do Bahia, o Ceará joga dia 19 e dia 20 pela Sul-Americana e Copa do Brasil. E depois, dia 26, eu jogaria duas vezes, tanto pela Sul-Americana quanto pela Copa do Brasil. Não sei se a CBF ficou muito satisfeita com o Ceará conseguindo isso e se ela vai mudar de data, ou se a Sul-Americana vai mudar de data. Realmente, se for data de 19 e 20, dois jogos seguidos, aí realmente vai dificultar bastante. Porque se você bota em datas 19, vou dar um exemplo, 19 e 23, estou dando um exemplo apenas. Você pode pegar alguns jogadores que jogaram no dia 19 e não que eles vão jogar dia 23, mas pelo menos eles irem no banco, eles serem aproveitados de alguma forma, ou no banco ou jogando como titular. Então, dessa forma realmente dificulta. Mas vamos primeiro deixar ver como é que as coisas vão acontecer, né? Para que a gente possa ir realmente ter um norte. Dessa forma, efetivamente, realmente dificulta. Existe uma regra, eu não sei se é a Organização Mundial de Saúde, que determina que 62 horas, né, de uma partida para outra, né? Vocês podem se utilizar disso para uma das duas, ou Sul-Americana ou Confederação, alterarem a data? Eu prefiro, assim, o Danilo, a gente discutir em paralelo com a CBF, sabe? Eu não quero ter nenhum tipo de problema com a CBF, não quero causar nenhum tipo de animosidade, nenhum tipo de clima ruim com a CBF. Eu prefiro, eu vou entrar em contato com a CBF. Hoje ainda vou ver se consigo falar com o presidente da Federação Cearense de Futebol e com a CBF para que a gente possa resolver isso de comum acordo. Você acha que essa decisão da STJD pode causar algum problema com a CBF, presidente? Eu não acredito, até porque nós conversamos antes. Quando eu estive lá na CBF na terça-feira da semana passada, sem ser essa terça última, há 10 dias aproximadamente atrás, eu mesmo conversei com o próprio presidente da CBF, o Marco Polo, e disse para ele, expliquei para ele toda essa situação, ele me deixou bastante à vontade, a cavalheiro, para que a gente possa tomar as medidas que a gente achasse que deveria. Então eu não acredito, até porque eu tenho um pouco conhecimento dele, Marco Polo, mas com um pouco conhecimento e com as informações que nós temos de outras pessoas, as informações que nós temos não é de ele ser uma pessoa que vai perseguir ninguém.
portanto eu prefiro acreditar dessa forma. Mas eu repito, tudo que nós formos fazer vai ser de comum acordo com a CBF, nós não queremos ter nenhum tipo de problema. Desde que criaram essa regra, né? Quem jogar Copa do Brasil não joga Sul-Americana, ninguém conseguiu furar esse bloqueio, né? O Ceará é o primeiro, né? Dá um ar de felicidade por ter conseguido? Não tem, acho que nada de orgulho não, acho que apenas é um direito que o clube tem e a gente como gestor a gente tem que ir atrás, mas de forma nenhuma, nenhum pingo de vaidade, nem de orgulho. A Ceará quer jogar, vai jogar as duas. Bem, se nos deixarem, sim. Se nos deixarem, nós temos interesse em jogar as duas, até porque tem muito garoto aí que a gente precisa botar na vitrine, na prateleira, pra gente fazer dinheiro.